Olá pessoal, eu sou Marcos Pereira, advogado, professor de Direito e deputado federal por São Paulo. O programa Democracia do Grupo Perfil Editora Caras vem a Brasília nesta semana e recebe com muita alegria o presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Arthur Lira. Arthur, é um prazer recebê-lo aqui. Conte um pouquinho da sua história política, da sua trajetória. Muito obrigado, Marcos. É um prazer também estarmos juntos, recebê-lo aqui na nossa casa, que é a residência oficial. Eu comecei, Marcos, a minha vida política muito novo, ainda como vereador de Maceió. Tive 2 mandatos naquela casa que teve um ensinamento muito forte do que é o processo democrático e político do Brasil. Depois eu tive 3 eleições de deputado estadual em Alagoas, podendo representar o povo alagoano de uma maneira mais ampla naquela casa que a gente chama de Tavares Bastos, um homem de muita relevância na história política do nosso estado e do nosso país. E em 2011 eu tive a honra de substituir o meu pai, que era deputado federal e elegeu-se senador. Naquela oportunidade, em 2010, vim pelo Partido Progressistas, tive a honra de ser, já no 2º ano de mandato, líder do meu partido. Fui líder do meu partido em 2012 e 2013. Consequentemente, o ano de 2014, o ano da reeleição, nós trabalhamos muito em Alagoas, numa campanha de governador do meu pai. Retornei à Câmara Federal em 2015. Tive também, nesse momento, talvez o mais prazeroso cargo até o momento, que foi ser presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Lá foi um aprendizado muito forte, muito intenso. A gente convive com o processo legislativo, com a constitucionalidade, a admissibilidade de PECs, a tramitação de mais de 5.000 projetos por ano. A vibração daquela comissão nos ensinou muito. Muitas amizades, um convívio muito forte. Em 2016, tive a honra de ser presidente da Comissão Mista de Orçamento. Retornei à liderança do meu partido, o Partido Progressistas, em 17, 18, 19 e 20. Lá no chão daquela fábrica, que é o plenário, que você conhece tão bem, a gente tem um relacionamento muito próximo e pode praticar os princípios básicos da democracia. Ouvir a todos, negociar com todos, fazer com que as discussões cheguem de maneira bem ampla e projetos bastante amadurecidos. E em 21, me elegi com a ajuda dos amigos, com a confiança dos partidos aliados, para esse honroso cargo de presidente da Câmara dos Deputados. Tenho um compromisso com os princípios democráticos do país, com os compromissos que foram feitos na campanha de dar voz, de ouvir a todos, de dar participação a cada deputado, num mandato difícil, que foi esse mandato com a presença da pandemia, mas de uma maneira muito intensa, muito clara, muito honrosa, em poder conviver com deputados e deputadas que trabalham duro, que trabalham arduamente e com afinco pelos interesses dos seus estados, da sua população e do seu país. Muito bem. Como você pôde ver, a trajetória política do deputado Arthur Lira é de grande e de larga experiência. Ele comanda hoje a Câmara dos Deputados e ocupa, na linha sucessória da presidência da República, a 3ª cadeira, o presidente, o vice-presidente e o presidente da Câmara dos Deputados. E eu poderia dizer que no embate político e no debate político ocupa a 2ª maior e mais importante cadeira da República. Arthur, o nome do nosso programa é Democracia. O primeiro programa eu recebi o chefe do Ministério Público de São Paulo, Dr. Mário, e recebi outras personalidades, e vamos receber outras, como, por exemplo, o ex-presidente Michel Temer. E eu queria que você falasse para as pessoas que estão nos acompanhando aqui do Grupo Perfil Editora Caras, como você viu todo esse embate e debate sobre a democracia brasileira. Você, em algum momento destes 3 anos, indo para 4 anos, especialmente nesses 1 ano e pouco que você está à frente da Câmara, você viu em algum momento a democracia brasileira ameaçada? Olha, posso lhe chamar de meu presidente Marcos. Nós temos um convívio muito próximo.
E você teve a oportunidade de conviver aqui junto comigo nos momentos mais fáceis e mais difíceis. Sempre olhando para os problemas com muita simplicidade, com muita tranquilidade. A democracia no país é jovem. A democracia no país, no Brasil, é uma democracia jovem, que já foi testada diversas vezes e tem na sua base instituições firmes, fortes. Nós tivemos, por exemplo, esse último embate do 7 de setembro, por às vezes questões menores, de que quando um poder não se conecta com outro, com os princípios básicos que a democracia exige, que é a independência, a harmonia, acontecem essas ondas de desconforto, quando nós imaginávamos, e todas as mídias davam, que a democracia iria sofrer um golpe, que nós iríamos ter um golpe de Estado, que o STF ia ser invadido, que o Congresso ia ser invadido. E o que nós vimos então foi a soberania do povo, ordeiro, pacífico, nas ruas, fazendo reclamações, fazendo solicitações, colocando de maneira clara o que pensa. E o que pensa deve ser permitido de maneira sempre ordeira, não é? A gente tem a grande tese do sustentáculo da democracia no mundo, que é a liberdade de expressão hoje, com as redes sociais, muita liberdade de expressão, às vezes de maneira que precisa de algum tipo de moderação e às vezes não. Mas eu acredito na democracia brasileira. As instituições como o Congresso Nacional, o Senado da República, a Câmara dos Deputados, que é a Casa do Povo, sempre estarão atentas, sempre estarão à frente para garantir que os preceitos constitucionais de liberdade, da ampla maioria da população, de poder exercer o seu pensamento, de poder votar. A coisa mais sagrada na democracia é o exercício do voto, o respeito ao resultado do voto. E isso o Brasil tem feito um exercício diário, permanente nessa área, e cada vez mais nós acreditamos em instituições sólidas, democracia firme e conceitos práticos de limites com independência e com harmonia. Aliás, você já sabe a minha opinião sobre o assunto. Neste primeiro programa que eu mencionei agora há pouco, com o Dr. Mário, Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, eu mencionei a minha opinião. O Parlamento, né, Arthur Lira, você que é essencialmente um homem do Parlamento, ele tem essa essência de ter as diversidades, ter os embates. Você começou a sua carreira política, como você mencionou, como vereador em Maceió, chegando a presidente da Câmara dos Deputados. O parlamento tem essa diversidade, especialmente aqui em Brasília, nós temos 513 deputados e 81 senadores. Essa diversidade, essa pluralidade reflete, a meu ver, o retrato do Brasil. Como tem sido essa experiência de presidir uma casa tão plural? Eu disse recentemente em um dos programas anteriores que o parlamento brasileiro é o espelho do Brasil, é o espelho da democracia brasileira. Nós temos de tudo. Nós temos homem, mulher, homossexuais, padre, pastores. E não estou falando aqui, eu vou dizer isso pela terceira vez, não estou falando em tom pejorativo, jamais. Nós temos até um que é palhaço, porque ele mesmo assim se identifica, um humorista, que é o deputado Tiririca. Ora, como tem sido essa experiência de ouvir pessoas de tantas diversidades e conciliar os interesses e as divergências? Olha, esse sempre é a maior virtude do Legislativo. Eu, no meu estado, muitas pessoas me perguntam se eu não já teria chegado a hora de disputar um cargo do Executivo. Eu completo, ao final desse mandato, 30 anos de mandatos seguidos, de vereador a deputado federal. E o que me encanta no Legislativo é justamente isso. É a obrigação de dialogar, é a obrigação de ouvir com muita tranquilidade as adversidades de pensamentos, partidos de esquerda, de direita, de centro, que pensam diferentes, devem pensar diferentes, que defendem posições diferentes, e essa harmonização de construir maiorias, de construir consensos, de aprimorar leis que mudem para melhor a vida das pessoas, porque tudo que acontece num país, Marcos, o poder mais importante é o Legislativo. É dali onde nascem as reclamações, os anseios, as cobranças, as elaborações, as negociações e, por fim, as votações que, transformadas em lei, mudam definitivamente a vida de um país e das pessoas. Então, essa diversidade, o Congresso Nacional, como você disse,
é o retrato absoluto e claro, nítido da população brasileira. Ali estão os representantes da população para cada legislatura. Umas mais conservadoras, umas mais liberais, umas menos ortodoxas, umas mais ortodoxas, mas são com eles que nós temos que trabalhar, conviver, dialogar e aprimorar o sistema legal, político do país, com muitas vezes fiscalização e muitas vezes elaboração de leis. Então isso é um grande desafio e que a gente tem realmente prazer em fazer e conviver o dia todo nesse mistério. Muito bem. Deputado Arthur Lira, pelo Progressista de Alagoas, presidente da Câmara dos Deputados, é o nosso convidado hoje. Um homem que tem mais de 30 anos de parlamento, de vida pública, e nos contou um pouco sobre a experiência de presidir uma casa tão plural. Agora, Arthur, eu queria que você falasse para as pessoas que nos acompanham aqui no programa Democracia, do Grupo Perfil Editora Caras, como tem sido a sua gestão, ou melhor, como foi a sua gestão em 2021, os desafios da pandemia, de conduzir uma casa, de certa forma, à distância. Quais os principais projetos que foram aprovados neste ano de 2021 e os projetos que você pretende levar adiante em 2022? Bom, a gente fazer uma retrospectiva, ou na linguagem nova da internet, um tablet, né? É sempre gratificante quando nós temos a clareza de que o que nós cumprimos, o que nós acertamos, o que nós nos predispomos a fazer, principalmente quando nós andamos, e você andou comigo em alguns estados, conversando com as bancadas nos seus estados, conversando com governadores e prefeitos, levando a mensagem do que o Legislativo Federal poderia fazer e, principalmente, dar a participação, a voz, a oportunidade de mudar o método de se negociar as pautas no Congresso Nacional. Eu pregava a independência, pregava a harmonia, menos embate, mais produtividade, com responsabilidade, dando vez e voz aos deputados. Muitas vezes aqueles que ficam no fundo do plenário, aqueles que nas sessões virtuais sequer aparecem, votando, Marcos, muitos projetos de parlamentares. Eu acho que se nós pegarmos o histórico, nós trabalhamos o ano de 2021, terças, quartas e quintas. Difícil você ver isso no parlamento, com tanta efetividade, com matérias que davam entrada no tom na terça-feira, na quarta-feira com matérias bastante polêmicas, como reformas, matérias que precisavam ser regulamentadas há várias décadas naquele Congresso. A gente pode enumerar um aqui que é muito afeita a esta entrevista e a este programa, que é a nova lei do Estado Democrático de Direito. Nós tivemos a oportunidade de fazer, de aprová-la, foi aprovada também no Senado Federal e, dentre outras matérias, como códigos que nós votamos, como privatizações, reformas, leis estruturantes para o agronegócio, para as bancadas temáticas, os compromissos que foram assumidos, paulatinamente eles vêm sendo entregues, privatizações, uma pauta liberal com responsabilidade, olhando para o social. Na pandemia nós votamos todas as matérias que deram alicerce para aqueles que tinham menos oportunidade na vida, para alimentar-se, para pagar suas contas, combater essas difusões de dólar alto, com petróleo caro, com crise energética. Nós nunca cedemos a versões na nossa gestão. O que a gente tentou fazer e tenta fazer e constrói a cada dia são 3 ou 4 reuniões semanais com os líderes dos partidos, que têm a delegação das suas bancadas, a confiança das suas bancadas, de poder vir dialogar com o presidente, ajustarmos a pauta, esclarecermos as matérias, discutirmos na bancada e nas bancadas, e quando a matéria vai a plenário, nós temos realmente votações com um quórum qualificadíssimo, 360, 400 votos, 408, e muitas vezes mal compreendidos e às vezes apelidados. É uma gestão de trator. Não, é uma gestão que conversa, é uma gestão que respeita, é uma gestão que é coletiva, é uma gestão que é dividida com os líderes e com os partidos que representam o povo brasileiro. Então nós continuaremos, como fizemos em 2001, no mesmo diapasão em 22, trabalhando até julho, antes do recesso, na mesma rotina,
Respeitaremos os 2 meses da eleição, com esforço concentrado em agosto e setembro, mas até julho trabalhando com muito afinco. O Brasil ainda precisa de muitas matérias esse ano. Nós estamos discutindo aí o PLP dos combustíveis, nós vamos tentar votar o Senado aqui, o presidente Pacheco, no dia de hoje, me dizia que ia se debruçar sobre o imposto de renda. Nós temos aí questões da reforma tributária, nós temos as reformas estruturantes para o agronegócio, para todas as circunstâncias de projetos que precisam. E todas as MPs importantes no Brasil foram votadas também com muita celeridade e com muita discussão na Câmara dos Deputados. Uma coisa muito importante para que todos os que defendem o que esse programa se chama, que é a democracia. Nós fizemos a reforma do regimento interno, que dá o direito à minoria de debater, até com mais amplitude, e que dá o direito à maioria de exercer a sua maioria, sem ter que sofrer aqueles velhos embargos de 10, 12 horas discutindo, por exemplo, requerimentos de obstrução e 15 minutos a matéria principal. Então nós alargamos o debate para que mais deputados possam debater, mais deputados possam se inscrever com mais objetividade sobre temas que importam para o nosso país. Então eu acho que se nós pudermos fazer um contexto, Marcos, nós redemocratizamos o plenário da Câmara e o devolvemos para os deputados. É muito mais importante, muito mais relevante debater o mérito das proposições, o mérito do que está se propondo a votar, do que, obviamente, ficar debatendo se vai adiar aquela votação, se vai retirar de pauta. Isso, a gente que tem uma experiência sabe que verdadeiramente não leva a nada. Agora, presidente Arthur, eu vou lhe fazer uma pergunta. Você fez uma entrevista recentemente, você deu uma entrevista recentemente, em que você disse que o presidente Bolsonaro tem que se vacinar. Eu também acho que ele tem que se vacinar, já passou da hora. Eu vou provocar aqui. Eu acho que meu papel aqui também é provocar. Por que o presidente, se é que você pode falar, ou qual é a sua opinião, não se vacinou ainda, já que está comprovado que a vacina tem eficácia, no mínimo, de minimizar os efeitos das variantes? Falta para isso. Bom, primeiro que nós temos uma tradição e uma vocação no Brasil que é super a favor das vacinas. Nós somos acostumados, desde que nascemos, a tomarmos vacina. Nós somos um país tropical, com muita incidência de endemias, da catapora, ao sarampo, a cachumba, a poliomielite, a hepatite, a febre amarela, a malária, enfim, a todas essas doenças que nós praticamente erradicamos com a vacina. O Covid pegou a todos de surpresa. É importante dizer que quando ele chegou em 20, ninguém tinha a receita do bolo pronto, ninguém sabia o que acontecia, os médicos foram evoluindo o tratamento e o diagnóstico de acordo com os casos que iam aparecendo. E quando as vacinas puderam ser oportunizadas, é importante também que a gente diga, Marcos, que o governo federal comprou mais de 430 milhões de doses e entregou todas. Então, o governo cumpriu o seu papel. E o que eu disse na entrevista e reafirmo é que o presidente da República, como referência número 1 da política brasileira, ele é o número 1 do Brasil, ele teria que dar o exemplo. Não o de obrigação de todo mundo tomar vacina, porque isso às vezes vai contra o pensamento de uma pessoa ou de outra, mas eu defendo, tomei as minhas vacinas, as pessoas que a gente convive tomaram as vacinas, nós estamos vencendo a pandemia por causa das vacinas, e eu disse que o presidente, numa conversa comigo, disse que seria o último, como capitão do navio, a tomar a vacina depois de que todo brasileiro tivesse tomado. E o que eu disse a ele foi que já demos uma rodada, 2, eu já tomei a terceira e já está passando da hora dele tomar a primeira dele. Diretamente aqui de Brasília, da residência oficial da Câmara dos Deputados, recebo hoje para o programa Democracia, do Grupo Perfil Editora Caras, o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado federal Arthur Lira. Arthur, você fez aí um overview, uma retrospectiva de como foi o ano de 2021, na sua gestão à frente da presidência da Câmara. Fez também uma projeção de como deverá ser este ano. É um ano de eleição, você já mencionou como que pretende conduzir os trabalhos. Obviamente, tudo isso ouvido os líderes, porque é assim que você sempre tem feito. E eu gostaria de convidar você agora a deixar as suas considerações finais para estes que nos acompanham neste programa. Bom,
mais importante de tudo que nós conversamos aqui, Marco, é deixar claro que o nome desse programa é o que nós temos de mais importante na vida do nosso país. Esse ano, como você frisou, é um ano de eleições, é um ano de decisões, é um ano de escolhas, é um ano que você vai olhar para trás e planejar o futuro. Então, em todos os lugares que nós andamos e o que conversamos e tudo que nós fazemos aqui e trabalhamos, é para que isso se realize, se concretize de uma maneira que cada um individualmente e todos juntos, quando falamos em corpo, façamos o nosso trabalho para produzir dias melhores, sempre. Melhorar o nosso país, colocar comida na mesa de quem não tem, melhorar a renda de quem está muito abaixo da pobreza, facilitar o trâmite das votações, das contribuições que o Congresso pode dar na vida de cada brasileiro. A democracia precisa disso. Não são só preceitos, condições, lutas por liberdade de expressão, por combate a sistemas totalitários. As discussões elas têm que estar no campo das ideias. E o programa Democracia, nesses programas que você faz, eu acho que você vai ter a oportunidade de difundir muito isso, de ouvir pessoas que contribuem para isso, e nós aqui estaremos estabelecendo o nosso papel. Agradecer imensamente a oportunidade que você, que o Grupo Caras, que a Editora Perfil nos dão de podermos falar um pouco disso e de trabalharmos juntos pelo nosso país, para que seja sempre um Brasil altivo, um Brasil de pessoas fortes, de um povo ordeiro, trabalhador, mas de um povo com muita esperança. Enquanto nós estivermos aqui neste honroso cargo, que nós sabemos que é efêmero, passageiro e que tem que ser oportunizado para o bem de todos, nós faremos o que pudermos para que a democracia no Brasil cresça, permaneça e frutifique, sempre pensando nas futuras gerações, num convívio melhor, de mais igualdade entre os brasileiros. Muito obrigado a você, muito obrigado pela oportunidade de podermos aqui discutir um pouco sobre a nossa rotina em Brasília e do que Brasília pode fazer para contribuir para um Brasil melhor, mais democrático sempre. Foi uma grande satisfação poder receber o deputado federal Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, aqui em Brasília, diretamente da residência oficial da Câmara dos Deputados, e dizer para você que esse é o papel deste programa, debater a democracia, trazer o que aqueles que estão ocupando cargos de relevância neste país têm feito, trazer para o seu conhecimento e também o que eles pretendem fazer. A democracia é isso aí. E ela não foi vilipendiada ou ameaçada, de certa forma, não só no Brasil, mas em outros países. Nós debatemos recentemente aqui também o problema que aconteceu nos Estados Unidos, a invasão, por exemplo, do parlamento americano. Importante que você, que é um defensor da democracia, continue acompanhando o nosso programa e esteja sempre conosco. Um grande abraço.